Sr. Valdemar Pires, que é o Chief Marketing Officer de uma empresa de AdStore, que é uma empresa especializada em marketing, publicidade e comunicação digital nos Estados Unidos. É um caso interessante porque é uma empresa americana que foi comprada por um grupo português e, portanto, está muito bem implementada nos Estados Unidos. Eu vou-vos fazer uma apresentação geral sobre o impacto do Covid nos Estados Unidos. Para aqueles que já participaram na sessão de terça-feira, vai ser a mesma apresentação, mas penso que teremos muitas pessoas novas a assistir pela primeira vez, pelo que poderá ser interessante. De qualquer maneira, eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Vou-vos dizer o que é que já sabemos sobre o Covid e sobre o impacto do Covid. Vou-vos falar sobre quais são as incógnitas, portanto, sobre o que não sabemos e quais são as expectativas e as tendências futuras. Bom, esta pandemia está a afetar muito os Estados Unidos. Portanto, isto são dados de há 2 dias atrás, mas neste momento já mais de 1,5 milhões de pessoas foram infectadas nos Estados Unidos e ao dia de hoje mais de 93 mil pessoas morreram. Nós sabemos, isto são números do Fundo Monetário Internacional, que este ano a economia vai encolher pelo menos em 3%, o que já é, é um sinal bastante negativo globalmente. E também sabemos que o PIB dos Estados Unidos decresceu 4,8% só nos primeiros 3 meses deste ano. E aqui, atenção, a economia americana nos primeiros 3 meses já continuava aberta, portanto só fechou no final de março, o que quer dizer que no primeiro trimestre já foi muito afetada, principalmente por causa do que estava a acontecer nos países asiáticos. Também sabemos que o PIB mundial vai perder cerca de 9 trilhões de dólares durante este ano. Até à data, e nas últimas 8 semanas, mais de 36 milhões de americanos aplicaram para o Fundo de Desemprego. Aliás, hoje de manhã saíram os novos dados da última semana e a estes 36 milhões podemos adicionar mais 2,4 milhões de pessoas. O que quer dizer que temos cerca de 38 milhões, ou um pouco mais de 38 milhões de americanos que aplicaram para o Fundo de Desemprego, o que quer dizer que pelo menos 1 em cada 4 americanos estão sem emprego. E os números de abril oficiais do desemprego norte-americano indicam que em abril havia 14,7% de desemprego. Isto pode parecer que não é um número muito elevado, mas se tivermos em conta que no fim de fevereiro o desemprego nos Estados Unidos era 3,4%, quer dizer que em apenas 2 meses o desemprego aumentou 10 pontos percentuais. Nós também sabemos, por indicações que têm sido, por estudos que têm sido feitos, que o comércio global vai cair este ano entre 13% e 32%. Estas são as estimativas. E conforme se pode ver neste gráfico, nós podemos, na curva azul, podemos ver o que aconteceu até 2008, quando tivemos a última crise, em que o comércio caiu cerca de 12%, o comércio global, que após essa crise, após um ano e meio, recuperou, começou a recuperar, mas que agora a estimativa desta crise é que o impacto do Covid vai ser bastante pior do que o impacto da crise de 2008. Isto em termos globais. Os Estados Unidos, as importações dos Estados Unidos no primeiro trimestre já tinham caído 6,4%. Espera-se que neste segundo trimestre vai ser bastante pior. E também sabemos que a maior parte dos governos se estão a endividar muito por causa das medidas que têm implementado para combater a crise. Portanto, todos os governos estão a injetar muita liquidez nos mercados, mas isto quer dizer que que por estarem a injetar muito dinheiro no mercado, mais tarde alguém vai ter que pagar. E, portanto, em termos de impostos, ou seja, todas as economias vão ser bastante afetadas por estas medidas. E também sabemos que muitos dos negócios que eram negócios saudáveis, ou que pensávamos todos que eram negócios saudáveis, estão a passar por grandes dificuldades. Aqui nos Estados Unidos há imensos casos e que, portanto, são negócios que estão a ir à falência ou que estão a declarar falência nos Estados Unidos.
Uma das boas notícias, e isto relativamente ao mercado americano, é que no primeiro trimestre as exportações portuguesas para os Estados Unidos até aumentaram em cerca de 10%. Portanto, se olharmos aí para esta tabela, pode-se ver que a Europa, que fechou antes dos Estados Unidos, que já tiveram crescimentos negativos, não é? Portanto, já houve uma diminuição das exportações portuguesas para os principais mercados de exportação, mas que para os Estados Unidos cresceram 10%. Mas a economia dos Estados Unidos continua aberta no primeiro trimestre, como eu já referi. O que quer dizer que o verdadeiro impacto só se vai notar agora no segundo trimestre. Outro aspecto que já sabemos todos e que as empresas já sabiam, mas que esta crise veio a reforçar, é que há uma grande dependência da China em termos de produtos que são originários da China. O que isto quer dizer é que todas as empresas que estavam dependentes da China estão a sofrer muito com isto. E as indústrias que estão a sofrer mais são a indústria eletrónica e dos equipamentos, tudo o que é equipamentos eletrónicos, desde semicondutores até outros componentes, mas de uma maneira geral todos os setores foram afetados. E outro grande problema que também sabemos é que todas as empresas já se queixavam disto antes da crise, antes desta pandemia, antes da crise, já se queixavam disto e agora isto só veio a acelerar, é que há muito pouca visibilidade da cadeia de fornecimentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que chamam aqui o end-to-end visibility, que é o que determina que as empresas sabem que dentro dos seus componentes, onde é que tudo é feito, é muito difícil as empresas terem esse conhecimento hoje. Porque, para terem uma ideia, por exemplo, um carro que tem literalmente milhares de componentes, cada componente tem subpartes e, portanto, um carro pode ter milhares de peças e é muito difícil saber de todos esses componentes onde é que são fabricados. O que é que nós não sabemos acerca deste vírus? O que nós não sabemos, em primeiro lugar, é o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, não sabemos se agora no outono se o vírus virá com mais força, se as economias vão ter que voltar a fechar, se vai haver mutações no vírus e, portanto, existe aqui uma grande incerteza e uma grande incógnita do que vai acontecer. Também não sabemos, ainda não sabe bem, se as medidas que estão a ser tomadas pelos governos, tanto no combate à doença como no combate ou a tentar minorar o que está a acontecer à economia global, se as medidas vão realmente ser efetivas, se vão ser eficazes, se vão funcionar. E também aqui, também não sabemos se as pessoas, como ainda não há uma cura, ainda não há uma vacina, não sabemos se as pessoas se vão continuar a ficar em casa, se vão continuar a isolar e, portanto, se não vão voltar a gastar dinheiro e a fazer compras como faziam no passado. Portanto, isto continua a ser uma grande incógnita. E tudo isto está relacionado também com o que vai ser a política geopolítica dos países. O que acontece é que há muitos países que já estão a falar em protecionismo, em medidas para garantir que as suas cadeias de fornecimento no futuro não voltem a sofrer estes problemas. E aí, principalmente, fala-se muito aqui nos Estados Unidos que isso poderá acontecer relativamente ao setor farmacêutico, portanto, tudo o que tem a ver com medicamentos, e ao setor alimentar. E isto tem a ver simplesmente que numa crise desta dimensão, o que as pessoas precisam, os bens essenciais, é comida e medicamentos. Portanto, é o mais urgente. E, portanto, os governos falam em medidas de protecionismo, falam em novas políticas para tentarem se libertar um pouco do comércio com o que é considerado parceiros de alto risco, neste caso a China, e nós já temos reparado, por exemplo, que o governo japonês, ainda há 2 ou 3 semanas, estava a oferecer incentivos às empresas japonesas para saírem da China, não é? Para tirarem as suas unidades de produção da China. E, portanto, nós não sabemos se isto também vai acontecer com outros países, mas o que tem acontecido é que a mensagem tem sido essa. Então, quais são as expectativas e as tendências no futuro? A primeira expectativa é que as indústrias que vão ser menos afetadas por esta crise são todas aquelas indústrias que estão ligadas ao Covid e que estão a tentar combater o Covid.
Portanto, são as indústrias da parte da alimentação, são as indústrias dos materiais de proteção pessoal e depois são todas aquelas indústrias que não estão muito dependentes dos supply chains a nível internacional. Ou seja, estamos a falar tudo o que é IT, tudo o que é parte de transportes locais, logística. Essas empresas vão ser aquelas que certamente vão recuperar mais rapidamente. Por outro lado, as empresas que vão ter mais problemas são as empresas que estão relacionadas com a parte de turismo, de hotelaria, de transporte de pessoas a nível mundial, de entretenimento, tudo o que tem a ver com conferências, etc. Mas também todas as indústrias aqui que têm a ver com a parte do retalho não essencial, e isso aí estamos a falar de produtos que não são produtos alimentares ou que não são produtos básicos para as pessoas. Portanto, essas indústrias também vão sofrer e neste momento são as que estão a sofrer mais. E aí este gráfico mostra bem isto, portanto, as pessoas, há menos liquidez no mercado, muitas pessoas no desemprego, as pessoas estão-se a salvaguardar, estão a guardar dinheiro, o que quer dizer que a confiança do consumidor caiu brutalmente desde o início da crise e, portanto, o consumidor está a gastar menos. Outro assunto, outra expectativa e outra tendência que podemos ver aqui é que os consumidores, neste período de incerteza, vão estar a comprar o que acham que são produtos essenciais. Portanto, este gráfico aqui demonstra isto em compras via internet, que os produtos que as pessoas mais compraram e que mais aumentaram via internet desde o início da crise foram produtos alimentares, produtos de proteção pessoal, etc. E, ao contrário, tudo o que são malas, roupa formal, etc., foram as indústrias que mais estão a sofrer. Isto tem tudo a ver com o assunto que nos traz aqui hoje, que é com o comércio eletrónico. Ou seja, a expectativa que o Covid veio trazer é uma grande aceleração no comércio eletrónico a nível mundial. Ou seja, as pessoas estão em casa, as pessoas não saem para ir às compras e isto está a fazer com que o comércio, com que o e-commerce esteja a aumentar exponencialmente. Aliás, na nossa última apresentação da semana passada, uma das conclusões é que só no mês de abril o e-commerce nos Estados Unidos aumentou cerca de 130% relativamente ao mesmo período no ano anterior, só no mês, 130%, ou seja, mais que duplicou. E, portanto, aqui a expectativa é que, a nível global, rapidamente, cerca de 25%, portanto, estamos a falar um quarto do mercado do retalho a nível mundial, passa a ser feito online. E isso pode muito bem ser atingido ainda este ano ou no próximo ano. Eu ia terminar a minha intervenção só por deixar aqui um quote de um consultor em que diz que se as empresas não inovarem, não mudarem a maneira como distribuem o produto, isso tem a ver com o e-commerce, se não mudarem os seus produtos, estão a criar um problema para elas próprias e, portanto, têm que se adaptar a esta crise rapidamente. E, portanto, para as vossas empresas, para quem ainda não tem uma plataforma de e-commerce, não só estão a perder 25% do mercado, como muito dificilmente conseguirão sobreviver ao futuro, ao mercado, porque cada vez vai ser mais e-commerce. Eu termino por aqui, estou à disposição para responder perguntas, mas vou agora passar a minha apresentação para o Valdemar Pires, para ele fazer uma apresentação técnica, então, sobre plataformas individuais de e-commerce nos Estados Unidos e sobre o marketing digital. Porque uma loja online sem marketing, sem uma boa campanha de marketing digital, não funciona e, portanto, temos aqui um expert hoje que nos vai falar sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, João, pelo breve enquadramento. Muito obrigado também ao AECEB pelo desafio e pelo convite. E muito boa tarde a todos os que estão presentes e fico muito feliz de vermos que temos tantas empresas aqui presentes e preocupadas com esta questão. Efetivamente, quando nós aceitámos aqui este challenge, este desafio, ele vai refletir muito daquilo que tem vindo a ser o caminho que temos vindo a percorrer a nível da The Ad Store, que vou fazer atenção a um breve enquadramento, para nos conhecerem um pouco e afinal quem é que é este Valdemar Pires que está à vossa frente. Bem como aqui tem sido algo que temos vindo cada vez mais a receber
no âmbito das várias empresas com que trabalhamos nos Estados Unidos e também em Portugal, porque também temos a nossa empresa em Portugal e ela está presente também em 15 países. Há esta curva crescente de adesão ao e-commerce. No entanto, quando nós falamos do e-commerce, temos que realmente perceber o mercado, a visão e a estratégia como nós tínhamos visto. E é sobretudo nestes 3 pilares que gostaríamos então aqui de partilhar um pouco a visão. Dizer-vos que no final estou completamente disponível, full available para qualquer questão que tenham para colocar. Dizer-vos que isto também tem sido uma grande travessia no âmbito de uma empresa portuguesa que abraça um mercado tão grande, mas é muito bom mostrar que afinal os portugueses podem também levar mais longe aquilo que é a ambição, sobretudo com uma empresa que tem 25 anos de mercado e que lidera e que introduziu sobretudo aqui muito daquilo que hoje conhecemos da publicidade. Falamos então aqui do novo tour. Falamos aqui do novo tour que marca a atividade de todas as empresas, que marca sobretudo aqui toda a cadeia de valores. Aquela visibility end-to-end que o João também referiu e que, na verdade, temos sempre que olhar, afinal, desde o momento da produção até ao momento da entrega, distribuição, comercialização e comunicação, tudo molda e anda à frente, tem por base sempre o contexto. E o contexto é cada vez mais determinante, sobretudo numa realidade em que, se calhar, há uns anos atrás, nós dávamos ao luxo de definir as nossas lojas e as linhas de orientação estratégica a 2 anos ou a 5 anos. Não é? Depois, realmente, 2 anos, pronto, é um objetivo ambicioso, mas vamos tentar trabalhar. E o que vos posso dizer é que temos vindo, desde muito recentemente, a trabalhar com planos de comunicação e planos de marketing que não vão a mais do que 6 meses. Portanto, em cada 6 meses estamos aqui a definir uma estratégia. E, incrivelmente, é que em janeiro já tínhamos em rollout toda uma série de campanhas, toda uma série de ações com os clientes e que, passado 2 meses, temos tudo entra em lockdown, começamos a perceber que forçosamente essa vaga vai entrar também nos Estados Unidos, que ela estava a atravessar, portanto, toda uma ocidental, e percebemos então que mesmo os 6 meses neste momento são a ser definidos. O que vos posso dizer, e esta é a prática geral em todas as agências neste momento em Nova Iorque, onde nós temos a nossa sede, e que sempre que nos queiram visitar, temos todo o gosto de nos receber, bem como todas as agências nos Estados Unidos. Neste momento, a prática é estar a trabalhar de projetos e planos a 90 dias. Portanto, o horizonte de definição de métricas para ações de comunicação é a 3 meses. Até porque temos aqui como grande fronteira também o mês de setembro, que pode marcar tudo. Temos 25 anos de existência. A The Ad Store nasce, efetivamente, em Nova Iorque. Conhece profundamente o mercado dos Estados Unidos e conhece também as grandes marcas, não só americanas, que desde o início, falamos da maior economia mundial, falamos também de uma das economias muito orientadas, muito para a inovação e que desde o primeiro momento abraçou este desafio. E abraçou o desafio realmente crescendo, e a partir de Nova Iorque nós fomos crescendo e fomos alcançando vários mercados, nomeadamente Portugal. Em Portugal já temos também 2 escritórios, que nos permite aqui também apoiar as empresas. Também temos em Itália, Norte da África, Alemanha, e o mais caricato e o mais também inovador no âmbito desta crise que estamos a viver é que todas as agências dos diferentes hemisférios estão também a sentir esta mesma reverberação, correto? Neste momento, nós em Nova Iorque sentimos que estamos no olho do furacão, porque é aquele que apresenta os maiores números, mas olhamos também para todo o mundo e vemos realmente esse impacto. Queria só partilhar convosco aqui algo também, porque é um webinar e porque faz sentido, temos aqui algo para nos acordar a todos e para nos preparar para aquilo que é a nossa abordagem no âmbito de comunicação digital.
Muito bem. espero que tenham. Só um momento. Espero que tenham gostado. Só aqui colocares o partilhar. Claro. Espero que tenham gostado. E, na verdade, aquilo que nós procuramos aqui transmitir com este vídeo, não só muitas das campanhas que temos vindo a desenvolver, é que, na verdade, aquilo que é o conceito de marketing digital, está neste momento, e campanha digital, é transversal a todos os setores. Desde o setor dos serviços essenciais, ao setor da moda, que é aquilo que mais rapidamente adquiriu, ao setor automóvel, ao setor da viagem, ao setor da tecnologia, porque aqui o grande desafio é, efetivamente, garantir que estamos a comunicar onde o nosso consumidor está, não é? Onde, afinal, está aqueles 25% de cota de mercado que nós temos que alcançar e que não para de crescer. O digital, uma estratégia digital e o e-commerce e o digital commerce permite-nos também trabalhar aqui com três pilares fundamentais naquilo que assenta também a nossa cultura da nossa agência e que nos permitiu crescer num mercado tão competitivo, que é, primeiramente, uma análise ágil. Porquê? Porque o digital commerce permite-nos aqui um total domínio, na verdade, e um conhecimento de todos os indicadores, como nenhum outro, não é? É aquele onde nós conseguimos fazer o acompanhamento da jornada, definir as estratégias mais criativas e cada vez mais fluidas entre o meio físico e o meio digital, e ter modelos de implementação ajustados a cada empresa, que podem ser full e-commerce, ou seja, pode ser completamente branded, uma loja e-commerce completamente detalhada, personalizada pela marca. Pode ser uma estratégia também híbrida, em que, para além de ter a marca, também estou presente também em marketplaces. Mas, na verdade, no caso dos Estados Unidos, há algo que nós não... Portanto, para todos vocês que querem crescer, há algo que não podem colocar de parte. É que o consumidor americano gosta de conhecer a marca, quer conhecer os conteúdos, quer conhecer onde é que vem. E essa marca tem que traduzir confiança, tem que ter a mensagem certa. Não basta transpor uma mensagem direta do mercado que temos, seja ele nacional, para o mercado americano. Nós temos que ajustar a mensagem, temos que ajustar o tom de voz, temos que ajustar o call to action. E isto em todos os setores. Um dos setores no qual nós temos uma grande experiência, mas que está realmente a ser um alvo desta crise, é o food and beverage. No caso do e-commerce em food and beverage, tem aqui toda uma série de condições, mas também há uma série de vantagens e, como nunca, neste momento, tem vindo a crescer. No caso do real estate, cada vez mais temos estado a trabalhar com alguns empreendimentos que estão a crescer também em Nova Iorque, nomeadamente, como o Broome, 560 Broome, em que percebeu-se que a jornada da escolha de algo que é tão físico, não é? Como um apartamento, a jornada começa onde? A jornada começa no digital. E é aí que temos de ter a capacidade de impactar. E este setor está cada vez mais a mudar para responder a um contexto tão desafiante quanto o Covid. A moda e o retalho, essa sem dúvida é aquela que mais rapidamente aliamos logo a esta dinâmica digital. E a indústria automóvel, que vai desde a nossa experiência com a Vespa até com a Piaggio, em que, na verdade, é através do digital que eu consigo antecipar o contacto com o produto e gerar aqui relevância, gerar pertinência. E o grande desafio destas marcas e das vossas marcas é serem pertinentes na vossa oferta para o consumidor americano. E aí, sem dúvida, é algo que deve seguir. Mas, afinal, como é que eu consigo ser pertinente? E esta é a grande questão que depois uma estratégia de e-commerce, uma estratégia digital deve responder, é como é que eu consigo ser pertinente quando eu estou a viver uma total era de uncertainty. Bem, aquilo que primeiramente mudou claramente é que todos aqueles planos que tínhamos e que dávamos ao luxo de ter um plano de implementação a 9 meses, a 1 ano, não é? Tudo isso mudou e neste momento a abertura de canais, a abertura de estratégia, aquilo que nós vemos vindo a assistir dos nossos clientes, e que em 2 meses foram acelerados processos que já estavam em gaveta e que nós estávamos a trabalhar com o cliente muitas vezes desde o início de 2019. Portanto, aqui a resposta é a agilidade, não é? E é fundamental, temos aqui uma capacidade muito fluida, muito direta de ser ágeis. E no âmbito do digital commerce e no âmbito do marketing digital, aqui há um princípio que partilho desde já convosco, é
O segredo de ser eficaz no âmbito do marketing digital é ser focado, não é? Eu não posso, com o marketing digital, comunicar tudo para todos, correto? Portanto, para ser todas as vossas empresas para serem ágeis, selecionem, se calhar, dentro do vosso portfólio de produto, dentro do vosso setor, aquele que já está preparado para, e que é pertinente para o mercado para ser apresentado. Porque depois outros poderão ser trabalhados. Mas temos que ser muito focados, porque se eu não tiver uma mensagem forte, o meu consumidor digital não vai compreender e não vai eleger. A outra questão é, sem dúvida, gerar aqui toda uma ansiedade. Esta fotografia, ela reflete muito aquilo que eu e o João conhecem, reflete muito aquilo que está a acontecer em Nova Iorque, em que o Javits Center se torna um hospital. O Javits Center é o maior espaço de eventos. E a realidade que sucede, e a realidade que temos de estar preparados, é que muitas das dinâmicas que as vossas marcas, se calhar, já tinham planeadas para alcançar o mercado americano, que é muito assente em eventos, em feiras, é muito assente no contacto one-to-one, neste caso ele tem que ser ajustado no futuro. É óbvio que nós já temos algumas marcas na área da moda que têm pequenos eventos, pequenas mostras preparadas para novembro. A grande questão é se elas vão acontecer ou não, ou se vão, e como nós estamos vendo acontecer, alguns eventos estão-se a tornar do contexto físico para o contexto digital. Isto porquê? Porque mesmo que esta vaga se supere, há uma coisa que terá que ser gerida e que as marcas vão ter que gerir junto da sua rede de parceiros, junto da sua rede de clientes, que é o medo, não é? Em que 64% das pessoas têm medo de se expor a uma situação de risco neste momento, 81% até têm receio pelos outros e, na verdade, 88%, mais de 88% neste momento, e isto são dados muito recentes dos Estados Unidos, estão preocupados com a economia. Então, o que é que sucedeu e quando vamos agora começar a focar a nossa estratégia no âmbito do desafio que foi focado, que nos foi colocado é definir uma estratégia de e-commerce e marketing digital. O primeiro passo é, como vos disse, escolher que produto. E isto cabe ao contexto de cada uma das vossas empresas. Qual é o produto? Qual é o produto que está pronto para ser comercializado e que é pertinente para o mercado que eu quero alcançar. Temos tantos bons exemplos de empresas portuguesas, internacionais, que de acordo com cada mercado vão ajustando também o seu produto. Vocês vão responder, óbvio, vão dizer efetivamente que isso exige aqui um esforço de engenharia de produção e de processo para eu conseguir ter na mesma linha de montagem dois outputs diferentes. É um facto, por isso é que eu tenho que ser focado. Não vou sequer alterar toda a minha linha de produção, vou escolher dentro daquele meu portfólio de produtos aquilo que faz sentido. Depois, vamos então pensar no processo, não é? Agilizar os processos. O meu produto está preparado para ser implementado no e-commerce. E quando eu penso no processo, pensem que temos que ir para além do processo de produção. Temos que ir até ao momento em que o produto é entregue no meu consumidor final, em my end consumer. Está certo? Então, todo o processo tem que prever, então, a produção, o labeling, o design, o packaging, a distribuição e o unpack. Eu tenho que garantir a melhor experiência possível. E depois de pensar, então, no produto e no processo, eu vou pensar no para quem é que eu vou comunicar. Sendo que esse para quem hoje é diferente. Este slide diz claramente o que é que está a acontecer agora, what happens now. 35% estão a poupar, 27% dos consumidores americanos cortaram completamente as suas despesas, 26% estão stay calm and carry on, e 11% estão numa lógica de polar bear, ou seja, estão aqui a hibernar, a ver, mas são estes 11% que estão a consumir neste momento mais o digital. É este mercado que se tem vindo a crescer. Aqui, a nível das despesas, claro, tem muito a ver com aquilo que o João já teve a partilhar. É óbvio que é algo que mantém sempre um grande crescimento, que é toda a parte de groceries, e tudo aquilo quanto é menos pertinente ou menos prioritário é abdicado. Mas se repararem, os nossos polar bears, aqueles que estão a hibernar e estão a gastar, que estão em casa e consumir a internet, continuam aqui a consumir realmente os produtos. E é este o nosso alvo. É para este que temos que pensar. Até porque, quando tudo isto passar,
eles são estes que vão continuar aqui, vão continuar aqui vão procurar ir para o get to normal, 31%, e aqueles que vão ser cautelosamente extravagantes, 25%, e temos aqui 50% dos nossos mercados, dos nossos consumidores, que são 11% e que eles vão crescer. Os restantes segmentos continuarão aqui a fazer algum cutting deep ou manterem-se frugais. Portanto, vamos olhar para os nossos consumidores que têm aquele ADN mais digital. Já percebemos o produto, então, percebemos o produto, vamos imaginar nesta jornada, vamos aqui olhar neste flowchart que nós criamos sempre aos nossos clientes, que é, não, temos que definir produto, mercado, cliente, canal. Depois, adaptar, não é? Porque há todo um processo de preparação das vossas indústrias, das vossas marcas para fazer. Caso contrário, o e-commerce será só um chapéu vazio que depois não vai continuar a ser alimentado de uma forma consistente. E, por fim, o reframe, ou seja, vamos então ajustar a nossa marca, a nossa mensagem e a nossa comunicação a esse novo canal e esse novo posicionamento da marca no mercado internacional, neste caso, no mercado dos Estados Unidos. E para pensarmos a nossa marca da forma correta, temos que pensar também como o nosso consumidor pensa. E o nosso consumidor, neste caso, é o nosso fellow American. Aquilo que vos posso dizer é que o crescimento tem vindo a ser exponencial a nível de e-commerce e, claramente, aquela consolidação do posicionamento do peso do e-commerce entre 20% a 25% que o João tinha indicado tem vindo a ser sempre uma crescente. Ou seja, já não falamos aqui de um canal que para muitas vezes era assumido como complementar. Não. Ele começa a tornar-se cada vez mais um canal central e um canal de sobrevivência. Até porque há aqui uma oportunidade que esta crise Covid trouxe, que é aqueles utilizadores que até aqui nunca utilizavam o digital ou só utilizavam o digital porque ou eram obrigados ou porque não havia outra via, mas que havia ali resistências de confiança, ao longo destes 2 meses tiveram a possibilidade de ter uma prova de conceito, tiveram a possibilidade de tomar um contacto com uma realidade em que afinal podem confiar. Portanto, essa cota também vai crescer. Daí que a curva de crescimento do e-commerce vai continuar a crescer. Está certo? Quando nós falamos de marketing digital e quando nós falamos de e-commerce, temos que perceber que falamos também de plataforma. Está certo? E que o princípio fundamental é pensarmos que essa plataforma tem que ser full mobile, tem que ser full responsive. Porquê? Porque neste momento, para já, a nível do acesso web, nos Estados Unidos, 80% do acesso é feito via mobile. Portanto, para nós sermos bem-sucedidos numa estratégia de e-commerce, temos que pensar que o cliente vai estar com isto. A primeira coisa que vemos quando acordamos e a última coisa que vemos quando nos deitamos e que está sempre ligado. E também temos que pensar que o nosso target, aqui claramente a nível de users, temos aqui uma grande franja que vai desde os 18, 24, que começam a ter ali algum apetite de consumo, até aos 54 anos. Então, temos aqui muito esta franja de vida ativa, que é muito exploradora e que tem aqui toda uma série de fases de vida, que vai desde os estudos até à criação de família, até ao primeiro emprego, até ter casa ou whatever. Tem aqui toda uma long journey que nós podemos apresentar, temos que perceber, afinal, em que momento desta journey da vida ativa, que é o sobretudo onde nós nos posicionamos, é que nós podemos ser pertinentes e relevantes na nossa oferta. Isto quer dizer o quê? Que quando nós falamos de digital commerce e de montar uma estratégia, e aquilo que nós fazemos para todas as nossas empresas, temos que pensar, sobretudo, em experiência. Está certo? Não é por acaso que nós temos pessoas que filmam a abertura de determinados artigos, correto? Porquê é que alguém se expõe a filmar a abertura de uma caixa do iPhone? Porquê é que alguém se expõe a fazer uma abertura e uma montagem numa caixa da Lego? Porque falamos aqui de marcas que conseguiram pensar em todo o processo, desde o momento da produção, a tal escolha do produto e produção, até à entrega e o unpacking,
porque é na experiência que depois nós conseguimos ter aqui uma grande amplificação. Quando nós falamos então nesta situação de ir para implementar e para dar a melhor experiência ao nosso consumidor, temos aqui realmente no âmbito do digital commerce e do e-commerce, temos aqui dois caminhos. A nossa sugestão será sempre ir pelo caminho híbrido. Está certo? Isto porquê? Temos aqui o canal e-commerce, ou seja, que é a loja totalmente personalizada. É esse realmente o nosso expertise junto dos nossos clientes, posso-vos dizer. É aqui que nós trabalhamos a mensagem da marca, a comunicação da marca, a comunicação do produto, e é aqui onde cada uma das vossas marcas consegue criar loyalty programs adequados a cada consumidor. Consegue criar a vossa base CRM, consegue definir e conhecer o vosso perfil, consegue ter uma oferta muito nicho e muito orientada e muito diferenciada. No caso do Marketplace, aqui falamos de um canal que, claro, que não pode ser ignorado, correto? Como a Amazon, mas, na verdade, aquilo que temos que perceber é que a nossa marca vai ser esmagada num contexto de grande competição, em que aqui a intermediação da relação com o cliente é perdida, ela está centrada no Marketplace, correto? E que a informação dos indicadores que nós podemos fazer ações mais focadas, elas estão disponíveis. É claro que há aqui uma outra situação, e vamos ver, não é? Enquanto que no e-commerce o nosso investimento é maior, não é? Mas também o nosso crescimento é mais orgânico, no marketplace ele pode ser mais alavancado, mas somos mais ignorados enquanto marcas. Para tornar mais claro, porque, ok, já são muitos anos a pensar em americano, se eu penso logo, penso SWOT. E neste caso, aquilo que temos marketplace, temos aqui então como algumas vantagens para partilhar: simple process of selling online, direct account and sales platform creation. Portanto, não temos de estar a desenvolver um novo site. E temos aqui um fator, temos uma marca que tem muitos utilizadores, ela gera confiança, porque na verdade a confiança no marketing digital, ela é garantida por volume. Mas temos que prever aqui alguns high stoppers que temos que perceber aqui, que temos que gerir, nomeadamente o high level of competition, temos aqui uma grande competição, não conseguimos prever as conversões, porquê? Porque na verdade até o último momento nós estamos a ser comparados com o produto ao lado, e no marketplace o foco não é o produto, o foco é o preço. E todos nós sabemos que quando nós temos um modelo de negócio somente baseado no preço, vai determinar aquilo que neste momento está a acontecer. Porquê é que nós temos bankruptcies? Porquê é que nós estamos a ter tantos negócios ou a apresentarem falência ou a fecharem? Porque as margens, sobretudo porque o seu modelo de negócio foi muito centrado no preço, logo as margens são reduzidas, logo à mínima oscilação do mercado, todas as fragilidades vêm ao de cima, correto? Portanto, claramente temos então aqui que perceber que o discurso é diferente. Olhando para o nosso branded e-commerce, que é aqui onde nós somos especializados, é aqui onde nós temos vindo sempre aqui a trabalhar com os nossos clientes. Primeiramente, garante o total controle do negócio em todos os estágios. Porquê? Porque a plataforma é da marca. Com total personalização, com uma ativação da marca, com a user experience que está alinhada com os valores da marca. Vamos imaginar que muitos de vocês até podem ter uma marca sexy, correto? É importante que essa marca sexy, ela esteja, esse tom de comunicação, seja experiência ao longo de toda, como a moda, seja presente ao longo de toda a jornada. O que não vai suceder quando eu sou confrontado num sítio de confrontado de preço, correto? Total controle das funcionalidades oferecidas, CRM e Data Analytics, com programas de lealdade e de fidelidade de clientes que eu posso aqui implementar muito facilmente com o Member Get Member. Vamos imaginar, nós temos um mercado gigante, como nos Estados Unidos, portanto, 1% daquele mercado, 2% daquele mercado, só isso começa aqui a criar logo um trust value, uma trust platform para eu conseguir crescer. Claro, a nível de situações que nós gerimos sempre com o nosso cliente, é o setup de investimento, porque é uma plataforma completamente nova. E vou-vos dizer que mesmo vocês já tendo plataformas de e-commerce, elas não devem ser migradas diretamente para o mercado dos Estados Unidos. Vamos olhar para elas e vamos perceber como é que elas podem então ser ajustadas e personalizadas àquilo que é o consumidor americano.
Tem que haver aqui um investimento em traffic campaigns, que já vamos falar logo a seguir, aqui no âmbito do ecossistema da nossa comunicação, porque não basta ter um produto e às vezes temos que trabalhar aqui com alguma ingenuidade dos nossos clientes, que é, ok, muito bem, I have the product, I have the channel, let's go. E ficamos à espera. Foi aquele silêncio, aquele segundo silêncio que fiz saber de propósito. Porque, na verdade, não basta colocar e abrir a loja. Temos que gerar tráfego para ela e tudo isto tem que ser moderado com uma estratégia de marketing digital que já vamos falar. E exige, isso é muito, muito só importante. Isso é muito importante no caso do mercado, no mercado americano, ter um customer service dedicado. Está certo? Porquê? Porque é um cliente que tem questões e que, havendo uma situação em que o produto, ele rapidamente, é um cliente que é muito facilmente gerido, mas tem que ser gerido com rapidez. E isso obriga-nos a ter aqui um serviço ajustado. Portanto, quando nós falamos de e-commerce e marketing digital, falamos de um princípio que desafiamos sempre os nossos clientes, que é reinventar. E é por isso que, com todos os nossos clientes, nós utilizamos a metodologia de Design Thinking, brainstorming, para perceber, afinal, o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido para aquele contexto. O marketing digital tem um caminho, tem uma metodologia, tem um ecossistema, mas para cada cliente, para cada realidade, ela deve ser ajustada. Ou seja, cada abordagem tem que ser singular, e enquadrada nos nossos clientes. O que é que nós fazemos para os nossos clientes? Primeiramente, e estou quase a terminar, qual é que é o processo? Primeiramente, a nossa plataforma, logo, desde o início, ela inclui estas funcionalidades que, sem elas, um projeto de e-commerce não está bem sucedido. Total customização, back-office dedicado, logo à partida, uma plataforma segura de pagamentos que já está associada, Web Analytics, Social Media Integration, SEO, e-marketing e gestão de CRM. Sem isto, eu posso ter o produto, posso ter o melhor produto, mas eu não vou ter sucesso. E depois pensamos com o nosso cliente e fazemos todo um processo de consultoria. E é isso que faz sentido no marketing digital, é pensar criativamente, pensar então aqui qual o produto, qual o processo, qual o canal e as pessoas. Se forem ver estes 4 quadrantes, são exatamente a súmula deste caminho que temos vindo aqui, que tenho vindo aqui a percorrer convosco e as questões que temos vindo aqui a colocar em cima da mesa. Por aqui, para nós sermos bem-sucedidos na criação do nosso ecossistema de comunicação digital. E aquilo que nós quer dizer é que esse ecossistema de comunicação digital, ele deve prever o online e o offline. E o offline, sim, o offline está no packaging. O offline está em ter o melhor parceiro possível na distribuição. Está certo? Ou, no caso do e-commerce orientado B2B, o offline está em também aculturarmos o nosso distribuidor, ou o nosso parceiro de negócios, para ele conseguir dar continuidade àquilo que é a promessa da marca e que começou na jornada digital. Por isso, sempre que pensar em marketing digital, sim, o ponto de partida é o nosso website, é a nossa e-commerce store, correto? Qual é que é o nosso posicionamento de produto? Ele é A, ele é B, ele é C, ele é D. Ele é um produto de massas, ele é um produto de luxo. Não há nenhum problema em irmos por um caminho ou por outro, está certo? O que tem que haver é depois já todo um caminho consistente de comunicação. Qual é que é a nossa estratégia de canais? Qual é que é a nossa estratégia de comunicação? E por isso é sempre importante fazer o tal plano de comunicação a 6 meses, ou a 3 meses neste momento, como estamos a viver. E isso, fazer o market research, criarmos as nossas personas. Quem é que é o nosso público-alvo? Criamos as nossas personas para perceber, afinal, dentro da sua fase de vida, ele vai valorizar ou não o meu produto? Logo, ele vai estar disponível ou não a pagar mais por ele. Está certo? E depois criar tudo quanto é canais, que vai desde o social media. Hoje, ter um e-commerce é impossível sem viver sem social media, está certo? É ele que gera, sobretudo, tráfego. Sendo que, no caso USA, temos que prever, no mínimo, dos mínimos, só para vos dizer, um sponsoring de campanhas na ordem de $500, $800, porque é um mercado muito grande, está certo? Isso já naturalmente até no mercado, como o nosso mercado português, que é um mercado pequeno, uma marca que está presente nas redes sociais, se não sponsorizar as suas campanhas, não faz chegar aos seus produtos, quanto mais num mercado tão grande quanto isso. E marketing management, e isso é a grande vantagem de eu ter a minha própria loja de e-commerce, porque eu tenho o CRM.
Depois trabalhamos muito com o SEO, com o Social Media Marketing e Display. E depois percebemos uma coisa que tem sempre muito impacto, está certo? Que é olhar para algumas local partnerships, seja associar a nossa loja, associar a nossa marca a algumas iniciativas locais, perceber como é que eu posso ativar a minha marca e ter aqui um PR e Media Relations para dar aquele brand awareness, uma vez mais, porque o consumidor americano é movido pela confiança. Diz, amor. Por fim, 6 Key Findings. Esta é a nossa porta. Esta aqui na 222 Broadway, ao pé da Church Street. Portanto, já estou com saudades. Nos últimos 2 meses não consegui voltar, mas já vou voltar depois de tudo isto. Key Findings. Só em notas mentais muito diretas. Food for thoughts. E-commerce tem tudo a ver com diversificação. É a vossa possibilidade para diversificar o vosso negócio. É a vossa possibilidade para alcançar os novos mercados. É a vossa diversidade até mesmo para reinventar o vosso próprio produto. Dimensão. Estamos a falar da maior economia mundial, com mais de 329 milhões de habitantes. Portanto, é algo que nos permite escalar a nossa oferta, mas escalar, uma vez mais, com o produto certo. Reação. Se temos aqui quase 100 empresas neste momento, neste webinar, o que é fantástico, se estamos aqui todos é porque estamos a reagir a um contexto sem precedentes. Mas que pensem sempre que o nosso consumidor e todos nós nunca vamos sair de casa da mesma forma como entramos. E falar de e-commerce, uma vez mais, não é só criar a loja online, é trabalhar a brand and communication, trabalhar a marca e a comunicação. Entregar o tom certo e a experiência única. E perceber que o e-commerce ele é ajustado para os vários modelos de negócio, sejam eles final consumer ou business. E por fim, o último aqui, final, falar de e-commerce, falar de digital, é sempre falar de multicanal. Aquilo que nós temos sempre a trabalhar, nós temos isso na nossa agência, por isso é que eu trouxe para aqui. We are changing the way we work, the way we shop, and the way we interact with each other. E é esta capacidade de reação que faz seguramente a todas as nossas marcas serem vencedoras. Obrigado. Muito obrigado, Valdemar, pela extensa e muito profunda apresentação. Bom, ficámos já com uma noção que claramente temos de ter aqui uma aposta no marketing digital para conseguirmos triunfar no mercado americano. Temos já um conjunto de perguntas. Eu começaria talvez pelas questões mais genéricas e depois iríamos para as questões mais... Perdão. Sim, penso que agora já estou outra vez com som. Iremos passar então às perguntas mais genéricas e depois às perguntas mais detalhadas. Temos aqui uma primeira que tem a ver com o contexto, ou seja, qual é a vossa, eu acho que é para os dois a questão, se o e-commerce aumentou 130% no último mês, este crescimento está motivado apenas ou relacionado apenas com este contexto, ou se isto é algo que se irá manter e com esta pujança e com esta força nos próximos tempos. Este é a primeira questão. E depois, uma questão também genérica. Que cuidados devem ter as empresas ao efetuar os seus investimentos em e-commerce? Quais são, de facto, os temas que têm que ter, 2 temas, 3 temas que têm realmente que terem atenção? Não sei quem quer responder, enfim, talvez o João começar e depois o Valdemar completa. Eu posso começar a responder a parte mais genérica, mas depois o Valdemar é que é o expert, pode responder mais à segunda questão. Respondendo à primeira questão, aqui realisticamente é uma tendência que é para manter. Quer dizer, isto no e-marketing não é uma coisa que apareceu agora por causa da crise do Covid. Esta tendência de crescimento já se vinha a verificar. Muitas empresas já vinham a apostar, pelo menos no mercado norte-americano, fortemente no e-commerce e a apostar porque é mais barato. É um canal mais barato para as empresas negócios via online do que ter lojas abertas, não é? Principalmente se pensarem numa cidade como Nova Iorque, onde para ter uma pequena loja de 100 metros quadrados se paga uma fortuna por mês, pode chegar a pagar cerca de $25,000 a $30,000 num centro comercial para ter por mês, para ter uma loja
de 100 metros quadrados, ou até mais pequena, não é? Dependendo da localização. E, portanto, há empresas em que já estava muito a apostar em lojas mais pequenas e funcionar essas lojas como showrooms, portanto, lugares onde as pessoas pudessem ver o produto, mas que a venda era feita online. O que esta pandemia, o que esta crise veio fazer foi acelerar um processo que já estava a existir. Portanto, como as pessoas têm que ficar em casa, estão receosas de sair, cada vez mais esta pandemia veio fazer com que este processo do e-commerce viesse a ser acelerado portanto, vai ser uma tendência que é para ficar e para crescer no futuro. Relativamente à segunda pergunta, Valdemar. Obrigado. Obrigado, Eduardo e João. Então, eu iria, colocaram 3, eu iria falar só em 4, não é? Primeiro, as principais questões que nós temos que pensar, então, a nível do e-commerce, que não têm diretamente, então, a ver aqui com o produto, que já falámos, então podemos pensar no produto. Primeiramente, primeira questão, o meu produto. Eu tenho que pensar a nível do produto como numa visão 360, uma visão 360, nomeadamente, como é que eu vou garantir que o meu produto, eu consigo ter aqui, qual é que é o valor do meu produto no e-commerce, qual é que é o modelo de negócio que eu vou estar associado no e-commerce, sendo certo que esse valor que eu vou definir no e-commerce, eu vou ter que assumir o quê? Todos os custos de desenvolvimento da plataforma, está certo? E todos os custos de distribuição e todos os custos de comunicação. Portanto, eu vou ter que perceber muito bem no meu business case, para o meu product business case, é a minha primeira questão que vou ter que desenvolver e é algo que trabalhamos sempre com os nossos clientes. Depois, a segunda questão é a plataforma, está certo? A plataforma, a nossa sugestão é sempre partir não para um código fechado, que não só é completamente um investimento completamente avultado, como também não temos muitas vezes provas de conceito. Aquilo que nós trabalhamos sempre com os nossos clientes é com códigos já abertos, que já têm provas de mercado e que cobrem a maioria das transações, nomeadamente com o Magento, como um e-commerce ou como um Shopify. É isso que vem aqui garantir depois uma rápida personalização e também uma plataforma estável com um equilíbrio entre aquilo que eu vou ter que investir para desenvolver, está certo? E ter aqui a maior estabilização. O outro pack que temos de ter em cima da mesa é a distribuição, the right distributor, ou seja, ter aqui um modelo de distribuição muito, muito forte e muito bem montado em Nova Iorque. E, por fim, a comunicação, eu tenho que prever no e-commerce a bucket de marketing só dedicado ao digital marketing. Correto? Porquê? Porque tem demandings, tem exigências, tem exigências muito próprias para falar. Portanto, eu iria colocar então acima aqui na mesa, Product Business Case, definir aqui todo o meu modelo de pricing, a plataforma, está certo? Quanto investir e como personalizar, a distribuição, como fazer chegar e a comunicação, como comunicar com um orçamento próprio. Que claro que tem uma grande vantagem, que é, ao contrário do investimento no mídia tradicional, como televisão, como rádio, em que nós podemos ficar deslumbrados com milhões de impressões com um anúncio, correto? Mas eu não sei o que é que aquilo converteu. Na comunicação e marketing digital, tudo é medido. Portanto, é um modelo muito mais justo. Certo. Uma questão que também é genérica e eu acho que é interessante, até inclusive comparar com outros mercados. O social selling nos Estados Unidos é um canal que tem com certeza vantagens e desvantagens. Em muitos casos é um canal muito mais económico do que outros e eu acho que pode ser um modelo interessante para algumas empresas portuguesas. No caso dos Estados Unidos, é esta também a visão ou se calhar não é bem assim? Queria saber qual é a opinião do Valdemar sobre este tema porque é muito importante. Sim, no caso do social selling, é efetivamente algo que não podemos abdicar. Aliás, o consumidor americano, ele é um consumidor que consome muito conteúdo, está certo? Ou seja, ele está sempre em contacto com os newsletters, com os papers, com os bloggers. Os bloggers têm uma grande influência no âmbito da comunicação, portanto, e é um mercado que é muito permeável a isso. O social selling deve existir. Agora, algo que devemos estar para ver é que ele não deve funcionar per si. Porquê? Porque depois o nosso consumidor americano, ele gosta de procurar, ele gosta de perceber, ele gosta de ver, ok, então e se eu tiver uma reclamação? Então se tiver alguma coisa para fazer, está certo? Outra situação no social selling que é altamente crítico no âmbito dos Estados Unidos é a era da impaciência, como costumo dizer, que é
Se por acaso partimos por um foco no social selling, eu tenho que apostar aí sim, então, flawless num serviço ao cliente. Porque, e estamos a falar de momentos de tempo de resposta de 15 minutos. Exatamente. 15 minutos no máximo, porque não podemos pensar que alguém ficou ali e no dia seguinte é que eu vou responder. Nem pensar porque há um risco reputacional que pode dar por cabo toda a estratégia digital. Ok. Não sei, João, se queres... Nossa, bom. Passamos mais uma questão que também ainda de caráter mais geral. O mercado americano, e há aqui muitas empresas com perfis muito diferentes entre si, o mercado americano é muito grande. E isto é uma pergunta mais minha do que da audiência, mas eu acho que era interessante perceber se, quando falamos dos Estados Unidos, falamos num só mercado. E provavelmente, por uma porta de entrada ou uma primeira experiência, não será mais interessante partir o mercado americano em vários mercados. E queria saber qual é a sua opinião sobre este aspecto, porque eu acho que é importante até para realmente começarmos a focar, não é? Porque senão perdemos um pouco um foco no mercado tão grande. Para mim... Sim, o Valdemar, força. E o João também. E o João também, sim, mas eu posso dizer já, e eu passo já a palavra também ao João, acho que ele vai concordar comigo. É assim, não podemos assumir que é um mercado único de todos. Esse poderá ser um dos maiores erros que nós podemos cometer, porque a cultura e as necessidades são totalmente diferentes, está certo? Eu acho que pode haver aqui um caminho muito sustentado de descoberta do mercado, em que podemos partir aqui mais pela nossa costa atlântica e darem uma entrada que é um outro tipo de cliente, também com outro tipo de sofisticação, com outro tipo de necessidades, outro tipo de sensibilidade. Depois podemos olhar para a costa oeste e começar ali a olhar também e perceber ali outra qualidade. Porquê? Porque de estado para estado vamos ter que ter contacto com tendências muito diferentes. Pode haver estados em que o brick and mortar continua a ser completamente forte, está certo? Pode haver outros em que o crescimento digital, como aquilo que acontece em Nova Iorque, é muito mais propício. E aí sim também é uma questão de gestão de risco. Dizer a uma marca, agora tu vais comunicar em todos os estados, não, porque isso obrigava a marca a desdobrar-se em esforço para a especificidade de cada um dos territórios. Portanto, não. Todos são diferentes e mais vale partir progressivamente por cada um deles para descobrir. Um pouco à semelhança daquilo que acontece no Brasil, que é olhar para São Paulo e depois olha-se para todo o resto. Certo. João. Eu concordo com tudo o que o Valdemar disse. Aliás, aqui a minha sugestão é que o mercado dos Estados Unidos não é um país, são 50 países, não é? Estamos a olhar para 50 estados. E cada estado tem a dimensão de um país europeu, não é? Portanto, estamos a olhar, realisticamente, estamos a olhar para 50 países. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para os vossos produtos, e até porque eu parto do princípio que tanto a nível de produção como a nível de disponibilidade financeira há restrições, quer dizer que a minha sugestão é que as empresas se foquem, como o Valdemar disse muito bem, em meia dúzia de estados, e para começar estamos a olhar para as duas costas. Portanto, se olharmos só para o Northeast dos Estados Unidos, estamos a falar desde Maryland, Virgínia, tudo para baixo, até ao Maine. Portanto, temos Nova York, Massachusetts, etc. Só aí temos estados que têm uma concentração de população já cerca de mais de 100 milhões de habitantes, muito mais de 100 milhões de habitantes, e, portanto, já é um mercado gigantesco. E, portanto, aí a estratégia deve ser focada nos mercados até que têm mais apetência para os produtos portugueses. E aí estamos a falar claramente dos mercados mais evoluídos e estamos a falar nas faixas costeiras. Portanto, isso no West Coast, estamos a falar na Califórnia, basicamente estamos a falar da Califórnia e todos estes estados aqui do East Coast. E é aí que temos que concentrar os nossos esforços, porque realmente os estados do Midwest é uma realidade completamente diferente. Mesmo aqui nos Estados Unidos é o que se chama o fly-through country, porque é mais a agricultura, e portanto são estados que não deve ser a prioridade de penetração dos produtos portugueses. Ok. Só uma questão que também é de caráter global, que tem a ver com esta permanente tensão entre loja própria, ou loja própria online, e o marketplace. E focando um bocadinho num aspecto que é a questão dos custos. O que é menos, digamos assim, menos caro? É estar no marketplace ou é estar com uma loja própria? Então, aquilo que é menos caro, e como fiz ali na análise SWOT, claro que aquilo que é menos caro é estar no marketplace.
Correto? Porquê? Porque, em última instância, posso escrever o meu produto através, posso criar o meu espaço de loja através de um processo online, com full online. Posso começar a trabalhar, a carregar as minhas matrizes de produto, com as minhas referências, com os preços e pronto. Ou seja, é óbvio que aqui, até porque quem é o responsável da comunicação, neste caso, é o marketplace, porque é ele que tem a relação com os clientes. É óbvio que esse é o processo mais direto e é o processo mais claro. Eles vão haver uma loja própria, é óbvio que tem aqui um custo acrescido, também não é, vai depender muito da complexidade, mas a nossa experiência e o nosso posicionamento da App Store não é que estarmos aqui com orçamentos de 3 dígitos, nem pensar, está certo? Nem pensar, até porque a marca vai ter que crescer e o marketing digital nunca para de investir. Agora, a única questão que eu tenho que perceber é um caminho mais barato, está certo? Mas é um caminho onde eu perco o controle do processo e onde eu estou a expor o meu produto ao risco do preço. Ponto. Está certo? No caso do ter o e-commerce, eu estou a trabalhar a minha marca, é um caminho mais orgânico, é um caminho mais lento, mas eu estou a ter o total controle do processo. Daí que cada vez mais o processo é híbrido, ou seja, a venda, o online selling é híbrido. Ok, muito bem. Vamos então para as questões. Desculpa, João, desculpa, força. Eu gostaria só de acrescentar para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presente no webinar de terça-feira e que foi claramente explicado que um dos grandes riscos do marketplace, por exemplo, como a Amazon, é que se o vosso produto começa a ter muito sucesso, rapidamente a Amazon vai replicar o vosso produto e vai vendê-lo com a marca da Amazon. E portanto, há grandes... Fabricado na China. Eventualmente. E, portanto, vocês deixam de ser competitivos porque, obviamente, que a Amazon consegue pôr o produto a vender mais barato e com mais publicidade do que o vosso produto na sua própria plataforma. Portanto, tal como o Valdemar disse, e eu concordo 100%, tem que haver aqui um mix. As vossas empresas devem apostar na loja online, se tiverem capacidade para o fazer, na vossa própria loja online, e também poder apostar num ou outro marketplace onde também queiram estar presentes. E aí fazem um mix. Certo. Vamos então particularizar. Temos aqui um conjunto de questões particulares realmente. E eu vou começar por uma, enfim, que é mais um comentário, mas que se converte numa pergunta, que é do André Matos. É um pouco diferente vender um produto físico e um serviço menos replicável, palpável e mostrável, como o conhecimento. Acredito que os bons produtos já internacionalizaram e que o e-commerce é um next step óbvio. Mas para serviços, talvez não tanto. Nem estão tão facilmente internacionalizados, nem o e-commerce é tão replicável. Algum comentário merece este comentário, digamos assim, que também é uma pergunta ao mesmo tempo, ou uma interrogação? Bem, se forem pesquisar, e-commerce tem a ver com a venda de produto, digital commerce tem a ver com a venda de serviços, sobretudo, não é? No início, neste momento falamos de digital commerce porque é todo o ecossistema digital, que vai desde o marketing a tudo. Mas tem a ver com isso. Sim, há aqui uma situação de que, claramente, a base da venda do e-commerce era a venda do produto em si, porque tem alguma coisa palpável para mostrar. Mas isso não hipoteca cada vez mais que eu tenha serviços. E existem áreas de serviços que têm vindo a crescer no âmbito dos Estados Unidos, como, por exemplo, o coaching online, por exemplo, que se calhar podemos pensar, é uma coisa que obriga presencialmente, não. Toda a aprendizagem de línguas online, por exemplo, tem vindo a crescer imenso. Ou seja, toda uma série de serviços que viviam muito do físico, correto? Porque não há um produto para entregar, não há um conhecimento, que algum desses exemplos, eles têm vindo a ganhar espaço para fazer. Uma vez mais, já vou ter que montar o meu processo a pensar como é que eu consigo entregar com a mesma excelência, não é? E de forma pertinente aquele serviço ao meu cliente. Nós estamos neste momento a trabalhar com uma grande supervisora internacional que apostou exatamente nisso e que tem destes serviços, desde o yoga online até coaching online, psicólogo online, portanto tem toda uma série de explicações online em que o crescimento e a procura, independentemente agora de haver aqui um pico de reação ao Covid, aquilo que garantiu que houve ali uma pegada digital que mostrou que é possível e vai continuar. Portanto, é desafiante, mas a vezes temos de perceber é que o serviço pode ser comercializado. Tenho que pensar como é que eu o entrego. Ok, muito bem. Mudando um pouco de área, vamos dedicar-nos aqui a uma pergunta muito concreta na área da orivesaria.
Então, no nosso caso da Orivesaria na produção nacional, a pergunta é se consegue fazer uma análise SWOT assim rápida e, em segundo lugar, aconselharia canal próprio, tipo Shopify, Marketplace, tipo Amazon. O que é que se lhe oferece dizer sobre este assunto? Bem, a orivesaria pode ser um mundo, não é? Nós podemos estar a falar de joias únicas em que, de uma orivesaria como nós trabalhamos, por exemplo, nos Estados Unidos, como o Filipe Gabriel, que é só peças únicas e não são replicadas, não é? Ou então podemos estar a falar de alguma montagem em larga escala e ter peça, como nós trabalhamos, por exemplo, com a Pandora, em que é sempre o mesmo produto. Portanto, logo à partida, há aqui duas realidades completamente diferentes. Mas aquilo que eu considero é, claramente, a orivesaria, assim, em 5 segundos, certo? A orivesaria é um mercado nicho. Sendo um mercado nicho, tem que ter uma boa comunicação. Portanto, ela deve ter um e-commerce. Pode ter aqui algum produto menos nicho no Amazon, mas tem que ter um canal de e-commerce. Tem que apostar em PR e Media Relations, claramente, para ter também, para alcançar aqui os nichos que lhe vão alimentar as vendas. A nível de requisitos, tem que ter um produto diferenciador assinado, com uma excelente produção, um excelente photoshooting e sim, a nível de plataforma. Falando nisto, é agarrar num Magento, num Shopify, num e-commerce e trabalhar uma experiência personalizada da marca para isso. Okay. Há aqui uma pergunta que é genérica, mas eu imagino que seja um problema para várias empresas, nomeadamente que já têm operações nos Estados Unidos. Como gerir o e-commerce e marketplaces com mercados onde possuímos já distribuidores instituídos? E como gerir esta linha entre os distribuidores offline e uma nova realidade online? Eu sei que é uma pergunta um bocadinho mais genérica, mas muitas vezes para uma empresa é muito complicado fazer esta gestão dos dois canais. Sim. Nós temos uma... Sim, se há algum comentário que o Valdemar tenha, ou o João. Sim, depois posso também passar para o João. No meu caso, posso dar um exemplo completamente diferente. Num setor, porque há pessoas a falar da hotelaria, é um setor alimentar que lida muito com isso, por exemplo, não é? No caso do alimentar, ele também trabalha com distribuidores que também têm as suas próprias estratégias de comercialização, não é? E trabalham com o seu próprio canal físico. Aqui, claramente, no mercado americano, que sinto é que uma marca, das duas, uma marca abdica completamente, ela própria está no linear, e quem gera linear e quem gera as vendas é o distribuidor. Está certo? No caso alimentar, muitas vezes isso sucede, até mesmo por causa dos requisitos necessários. Ou então a marca até está presente e trabalha aqui dois tipos de marca. Uma marca própria, que é aquela, ou marca pensada na sua ativação da marca no e-commerce, e depois tem aqui uma outra marca que é trabalhada com o distribuidor, para também não confundir o mercado no âmbito da sua entrega. Okay. É um setor que é muito sensível a isso. Eduardo. João, o que é que te parece? Eu gostaria só de dizer, do meu lado, depende muito do produto que estamos a falar. Por exemplo, se estivermos a falar, obviamente, se estivermos a falar do setor dos vinhos, os vinhos, a venda de vinhos para os Estados Unidos tem que ser feita através do importador americano. Portanto, ninguém pode pensar em colocar uma garrafa de vinho numa embalagem e enviá-lo para os Estados Unidos, que é ilegal. Mesmo dentro dos Estados Unidos, de Estado para Estado, muitas vezes é legal o envio de bebidas alcoólicas. Nesse caso, a estratégia passa por trabalharem com o vosso importador, que certamente deve ter, a maior parte deles tem lojas online, e trabalhar com o importador em campanhas dirigidas para o vosso vinho através da plataforma online que o importador já tem. Para outros produtos, depende muito também do contrato que vocês têm com os vossos distribuidores, e muitas vezes as empresas têm vários distribuidores no mercado. Aliás, eu aconselho sempre, os Estados Unidos são vários países, eu aconselho sempre a cada empresa, não trabalhem só com importador, trabalhem com vários, quase, se pudessem ter quase um por Estado. E portanto, depende muito dos contratos que têm com os distribuidores, e podem perfeitamente fazer as vossas próprias campanhas independentemente do que o distribuidor faz. Isso aí não vejo qualquer problema. Ok, muito bem. Uma outra questão, relativamente a um produto muito particular, que é o azeite. Pergunta é, em relação à venda de azeite em e-commerce, há alguns bons exemplos, quer B2C ou B2B, que vocês conheçam?
Sim, há alguns exemplos que têm vindo a crescer. Depois posso partilhar também convosco essa informação e depois quando for partilhada também o webinar posso dar aqui alguns exemplos nesse sentido, sem nenhum problema. Mas sim, há alguns exemplos nesse sentido, sendo que uma vez mais falamos aqui também de um produto que das duas uma ou vai para uma linha gourmet, estamos neste momento a acompanhar uma marca portuguesa que quer ser ela própria ter a sua marca presente, se bem que ela tem que ter um distribuidor, mas ela quer ser própria, ou vai para uma marca que quer alcançar mass market. E depois qual é que é o seu posicionamento? Quer trabalhar com o setor hoteleiro, não é? Ou quer trabalhar com o consumidor final? Tudo isto muda muito no âmbito do caso. Mas quando é B2B, ou seja, para fornecer hotéis e tudo isso e restauração, muitas vezes abdica ela própria ter o seu processo de e-commerce e acaba por entregar, como o João há pouco estava a dizer, ao próprio distribuidor, que depois vai estar a nível da comunicação. Quando é uma oferta mais gourmet, que é afinar a sua própria marca, pode aqui trabalhar em parceria, e há casos desse sentido, trabalhar em parceria, que é resolver a loja e depois a dinamização é feita pelo representante. Alguma coisa que queres acrescentar, João? Sim, em relação ao azeite, aqui o meu único comentário é que o consumidor americano compra o azeite muitas vezes pela origem e não pela marca. Exato. Se nós olharmos para o mercado americano, o consumidor americano vai comprar azeite porquê? Porque é italiano, porque é espanhol, porque é grego, e portanto se nós começarmos a olhar para o mercado americano, quer dizer, a marca Portugal para o azeite não está nas principais marcas. Ainda é fraco. E há aqui um grande desafio da promoção de uma marca que custa muito dinheiro. Quer dizer, uma pessoa estabelecer um brand neste mercado custa muito, muito dinheiro, não é? É por isso que se eu vos perguntar quais são as marcas americanas que conhecem, vai-me toda a gente dizer que é Coca-Cola, que é Nike, quer dizer, são aquelas marcas que realmente as empresas investem milhares e milhares e milhares e milhares de euros para que apareçam bilhões ao tempo na cabeça dos consumidores. Mas essas empresas gastam milhões de dólares em marketing. Portanto, temos que analisar e ver bem qual é que é o produto e qual é a estratégia. Porque se calhar, sim, para implementar uma marca de azeite português no mercado, se calhar tem que ser uma campanha muito dirigida para um mercado-alvo de nicho ou de produtos muito gourmet, mas isso é uma estratégia que tem que ser vista produto a produto e que eu acho que o Valdemar, melhor que eu, vos poderá informar. Muito bem. Duas respostas que eu pedia, já estamos aliás um bocadinho fora da hora, mesmo na fase final, portanto eu pedia-vos que acelerassem um pouco nas respostas. Uma questão que tem a ver, aliás, duas questões. Uma que tem a ver com dois produtos, ou um produto muito particular, que é a pedra natural. A pergunta é, há parceiros de distribuição que façam o serviço para um produto tão pesado e frágil ao mesmo tempo, como pedra natural? Não sei se tem alguma informação que possam partilhar aqui. A única informação que tenho é que na área do contracting, ou seja, na área do real estate and contracting, sim, há distribuidores que garantem essa mesma peça, nomeadamente de peças para fazer instalações em cozinhas e em casas de banho, onde essa necessidade, por exemplo, do produto da pedra natural é utilizado. Sim, há contracting para isso. Um pouco ligado a isto, embora também dentro desta lógica do contracting, que é qual o potencial do mercado americano na área do estofo para hotelaria. Portanto, equipamentos também para a área hoteleira, portanto, penso que seja dentro da mesma lógica. A nível de fabrics, decoração, primeiramente, aqui o primeiro alerta é pensar em que tem que ter aqui um gosto, ajustar o gosto do produto ao gosto do mercado, está certo? Portanto, a inspiração tem que ser completamente deco. É um ambiente muito forte e é uma tendência muito forte no âmbito da comunicação, nomeadamente para a hotelaria. E sim, na área é também possível. Agora há aqui todo o alcance, e não, este é um mercado, por exemplo, esse setor que estamos aqui a falar, é um mercado que está em transformação, porque é um mercado que vivia muitas feiras, certo, João? É um mercado que vivia muita proximidade, e que agora a transição para o digital está a acontecer, mas é um caminho que tem que ser feito. João? Sim, mas só um comentário. Relativamente ao mercado de hotelaria, temos que ter em conta aqui que existem, no mercado americano, meia dúzia de players que dominam o mercado. Isto porquê? Porque vamos pensar numa cadeia de hotéis tipo o Marriott. O Marriott tem milhares de hotéis, não é? E, portanto, quando compra a série. Portanto, compra grandes volumes.
e, portanto, normalmente trabalham com distribuidores, e com que já têm trabalhado no passado, que lhes garantem o fornecimento das quantidades necessárias. Portanto, aqui o alvo para este setor muito específico é tentar entrar nesses canais de distribuição para hotéis que já estão bem definidos. Portanto, isso a nível de hotelaria. Ainda relativamente à outra pergunta dos materiais de construção, quer dizer, aqui obviamente que eu acho que é impensável estar-se a vender diretamente, porque ninguém vai empacotar uma rocha ornamental, pô-la no correio e enviá-la para o cliente. Portanto, isso também tem que ser feito através dos canais de distribuição. Como o Valdemar disse, existiam grandes feiras aqui nos Estados Unidos de rochas ornamentais para a construção. É um setor muito forte, há muita concorrência, é um mercado muito competitivo, mas que tem que ser feito, esse ainda é aquele tipo de produtos que tem que ser feito ainda muito através de distribuição. Agora, obviamente que isto pode ser feito uma campanha digital de marketing a chamar a atenção para a pedra portuguesa, junto do consumidor, que depois o próprio consumidor, pode ir atrás e procurar a tal pedra portuguesa junto dos canais de distribuição. Mas a distribuição física da pedra tem que ser através dos grandes importadores, porque ninguém, provavelmente se a empresa não tiver cá, é impossível fazer Só adicionar, João, aquilo que estás a dizer. Realmente é um mercado que vive muito o canal físico, mas há excelentes exemplos de como a área do contracting, a área do real estate, a área de materiais, efetivamente tem vindo a entregar uma experiência cada vez melhor no âmbito de catálogos online, no âmbito da experiência online, no âmbito da simulação, e é aí que essas marcas têm que investir, ou seja, substituir aqueles catálogos de quilos de pedra para uma experiência que é possível ser aplicada com realidade virtual. Temos um parceiro que trabalha muito com realidade virtual e que pode ajudar estas empresas, uma vez mais, tal e qual como a área do real estate selling está a trabalhar, a posicionar-se no digital. Muito bem. Duas perguntas que têm a ver com um aspecto importante, que é a logística. A primeira tem, enfim, caso se implemente uma estrutura de logística associada ao e-commerce nos Estados Unidos, não podemos enviar diretamente os nossos produtos para os clientes americanos. Teremos de ter um investimento em storage, devemos usar os nossos importadores. Como os convencemos que não estamos a concorrer com eles? Esta é a primeira, e ligada a esta, embora seja ligeiramente diferente, que empresas de logística full service recomendam para além da logística da Amazon? Valdemar, eu ia começar por dizer uma coisa. E essa afirmação de dizer que não se pode mandar o produto diretamente para os Estados Unidos não é bem assim, depende do produto. Quer dizer, quando há restrições com produtos alimentares que têm que estar registados no mercado, não se pode, como os vinhos. Mas quer dizer, mas uma empresa fabricar um conjunto de lençóis, um par de sapatos, pode perfeitamente fazer diretamente através de Portugal. Isso não tem problema, não é? Portanto, depende muito do produto que estamos a falar. Desculpe, qual era a segunda pergunta? A segunda é que empresas de logística full service recomendam para além da logística da Amazon. Isso também depende muito do produto. Saberá melhor, mas depende muito do produto que estamos a falar, porque as empresas aqui tendem a especializar-se muito em produtos, em nichos de produtos. Portanto, quem distribui a parte alimentar não distribui têxteis de lar, quem distribui a parte de têxteis de lar não distribui outro tipo de produtos. Portanto, isto aqui é muito segmentado e, portanto, tem que se ver produto a produto. Okay. Sim, no caso, só muito rapidamente, também, Eduardo, como tinhas pedido, efetivamente, primeiramente, a questão entrega direta do produto, sim, é possível, nós temos que ter, claro, dependendo do produto, mas temos que pensar logo que temos que ter o melhor parceiro de distribuição para fazer chegar o produto no menor tempo possível, está certo? Mas sim, é possível. O que eu não posso é prometer uma coisa que é entregue no dia seguinte e só entregue 5 dias. Portanto, temos que ser realistas. Aquilo que o consumidor americano, a nível de comunicação, é in your face, ou seja, tem que ser uma comunicação muito direta, muito objetiva e muito realista, está certo? A nível dos distribuidores, as empresas americanas e o pensamento americano é por caixas, ou seja, é tudo especializado. Quem faz isto. Portanto, vai depender muito a nível do tipo de produto e até a nível do estado, por exemplo, onde nós vamos crescer, qual é que é o melhor distribuidor. Portanto,
se houver aqui alguma questão, e coloco a disponibilidade, é perceber, ok, o nosso desafio é ir para este mercado com este tipo de produto, que distribuidores é que existem. Nós podemos ajudar, claro, e sei que, na minha experiência, todas as marcas do iCEP nesse aspecto também é excelente. Portanto. Ok. Eu vou abrir aqui uma exceção, que é mesmo a última, antes da última pergunta, que é mais genérica. Não, porque tem a ver com algo que é... Há várias perguntas, portanto, é sinal do interesse. Mas tem a ver com uma pergunta relacionada com os cursos online. Pensa que o e-learning é o assunto que se deve agora mais que nunca apostar? Ou ainda existem algumas restrições neste aspecto, em especial nos Estados Unidos, que tem um sistema educativo que é diferente do português ou do europeu? Não sei se tem algum comentário sobre este tema particular do e-learning. O comentário que eu posso dizer é que, a nível para já, no âmbito das políticas de ensino dos Estados Unidos, elas são bem mais flexíveis do que as políticas de ensino a nível europeu no que se dá a certificação. Portanto, existem modelos que, nomeadamente, a própria Europa agora está a adquirir algumas certificações para ter mais flexibilidade a nível de ensino. Portanto, é um espaço onde há muito para crescer e é um espaço que há muito consumo e há muita procura, está certo? E no caso do e-learning, claramente, é uma área onde isso é aplicado, e é o e-learning com mais diferentes áreas. Neste momento nós fomos confrontados com um projeto, que não sabemos se vai acontecer, está em pitching, que tem a ver com o e-learning no âmbito da família, no âmbito da gestão familiar, no âmbito da gestão de pais com filhos. Portanto, há toda uma série de áreas que vai desde as competências hard skills até aos soft skills, mas comportamentais, que claramente têm visão. João, não sei se... Só para mencionar que realmente existem milhares de empresas americanas a oferecer cursos de e-learning. Isto não é nenhuma novidade. Desde universidades que passa tudo pelo online e que já existiam antes desta crise, até cursos muito específicos de determinados temas que são oferecidos online. Portanto, é um mercado muito grande e eu acho que é um mercado que vai continuar vai estar em expansão. Mas, mais uma vez, depende muito do que é que se está a tentar vender. Certo. Só mesmo para finalizar e para uma espécie de um wrap-up de tudo isto. Estará o consumidor pós-Covid nos Estados Unidos mais vocacionado para o consumo de produtos locais, prejudicando as nossas exportações para o país? Ou seja, há um novo paradigma em que fará com que o consumidor não quererá produtos importados? Vocês têm algum sinal nesse sentido ou não? Eduardo, psicologicamente sim. Realisticamente vai ser difícil. E porquê? Por causa da complexidade, mais uma vez, das cadeias de fornecimento. Vamos imaginar que o consumidor americano compra muito, não é? Aliás, a economia americana deve ser o único caso no mundo que depende em grande parte do consumo interno para sobreviver, não é? Portanto, não depende das exportações, como, por exemplo, a economia portuguesa, para sobreviver, precisa de exportar muito. Obviamente que os Estados Unidos necessitam de exportar, mas não estão tão dependentes como a economia portuguesa. Portanto, a economia americana vive muito do consumo interno. Ou seja, eu costumo dizer que o consumidor americano compra o que necessita, o que não necessita, o que pensa que vai precisar. Portanto, está sempre a comprar e gastar dinheiro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o consumidor americano está habituado, por exemplo, a comprar vamos imaginar, um par de calças que custa $15 numa loja. E esse par de calças é feito na China. Se o consumidor americano psicologicamente diz eu quero comprar coisas feitas nos Estados Unidos, o consumidor americano vai ter que estar preparado para pagar pelo menos um par de calças $30 ou $40. Se vai comprar um par de calças $40 em vez de comprar a $15 por ser feito na China. Portanto, foi o que eu referi na minha apresentação. Eu acho que para aquilo que é produtos essenciais, se calhar vai começar a consumir mais alimentos que são produzidos nos Estados Unidos, etc, etc. Agora, vai haver muitos produtos em que, vamos ser sinceros, é muito difícil que o consumidor americano vá abdicar de pagar $15 por um par de jeans para começar a pagar $40 só porque o par de jeans é feito nos Estados Unidos. Claro. Portanto, eu acho que aqui... Acho que está respondido. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois. Só dizer, Eduardo, um segundo só para dizer que o consumidor americano, só uma coisa que está habituado é à importação. Portanto, ele sabe disso. E muitas vezes valoriza também isso. Portanto, às vezes o consumidor americano é o primeiro a gozar ou a brincar com a sua própria indústria. Portanto, é um cliente que é muito pensante, que é um cliente do mundo, porque eles também
é aquele peso que nós estamos a comprar no mundo. Portanto. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado aos dois, em particular ao nosso convidado especial, ao Valdemar, e, portanto, os vossos contactos, obviamente, estão ao dispor de todos. Qualquer pergunta que tenham, não hesitem. Podem contactar quer o João, quer o Valdemar. Eu encerraria agradecendo a todos a vossa paciência. Nós tivemos 1h30 do webinar, o que não é habitual. Portanto, é sinal e praticamente toda a gente ficou. Portanto, quer dizer que o interesse existe. E queria-vos só também dizer a todos os que ficaram que proximamente vamos ter vários webinars. Eu anuncio já 3. Um dos Textilar, muito, muito interessante mesmo, na próxima semana sobre os Estados Unidos. Portanto, não percam os da área dos Textilar. Vamos ter também na próxima semana a Suécia, particularmente dedicada a algumas inovações do mercado sueco. E depois, na semana seguinte, a Irlanda com os vinhos. Portanto, não percam, estejam atentos aos nossos webinars e estejam atentos, sobretudo, ao nosso site, às nossas redes sociais e às nossas mensagens que vão circulando nos próximos tempos. Muito obrigado. Adeus, boa tarde e até à próxima.